Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Conectar-se. O meu convidado de hoje, ele é filósofo, especialista em ensino de filosofia, com pós-graduação em psicanálise, facilitador de constelação familiar, formado pela Hellinger Schule da Alemanha, atua na área do desenvolvimento humano há mais de 10 anos. Ele é terapeuta e mentor de desenvolvimento pessoal. Ele também é cofundador do Instituto Atena em Balneário Camboriú, onde faz seus atendimentos presenciais e online. Sua abordagem integra elementos da filosofia, psicanálise e constelação familiar para oferecer suporte holístico aos seus clientes na jornada da autodescoberta e transformação. Cleiton Biasotto. Obrigada por ter aceitado o meu convite de coração. É muito especial para mim estar com o doutor hoje. O doutor já me acompanha há 3 anos. Sabe de quantas vezes eu comentei dessa situação aqui do podcast. Então, te agradeço por ter aceitado o convite de estar aqui comigo hoje. Sim, para mim é um prazer muito grande estar aqui, porque muitas vezes isso que está acontecendo aqui foi assunto, né, em terapia, lá no divã, falávamos sobre fazer um projeto, e é muito interessante nesse momento aqui estar vivenciando na prática algo que foi ensaiado, que foi conversado, que te gerou medos, ansiedade, e tá aqui, é real, tá acontecendo. Acho que isso já é bem interessante. Ai, doutor, meu Deus do céu. O doutor fez parte, né? Faz parte dessa minha jornada, desses últimos tempos. Doutor, então, assim, para explicar para o doutor, o podcast, assim, o doutor já sabe, ele é para a gente conectar as pessoas com a gente. Então, eu queria saber do doutor, como que o doutor chegou nessa, digamos assim, nessa profissão que o doutor atua. Eu já faço terapia com o doutor, vai fazer 3 anos. Então, assim, como que o doutor chegou até aí? Era um sonho, não era um sonho? Como é que foi essa jornada de chegar até esse momento que o doutor tá? Ok. Então, vamos lá, Mi. Hoje a gente inverte os papéis, né? Hoje eu tenho que falar da minha vida para você. Mas com muito prazer. É estranho responder essa pergunta, porque eu já me fiz essa pergunta muitas vezes, né? Como é que eu vim parar aqui? Né? Por que eu tô trabalhando com isso? Por que eu tô fazendo isso? E sem me sentir especial ou querer me colocar num lugar iluminado, mas parece que foi a profissão que me escolheu. Às vezes eu gosto de dizer que parece que eu fui sugado para essa vida que eu tenho. Até porque essa área da minha vida é uma área da qual eu fugi uma vida toda. Mas isso, ao mesmo tempo, sempre estava presente na minha vida. Quando eu falo disso, eu estou falando dessa área do desenvolvimento, da espiritualidade, do autoconhecimento. Então, falando um pouco sobre a minha história, né? Eu venho de uma família bastante humilde, né? Somos em 4 irmãos. Meu pai tem 9 irmãos vivos, mais 3 falecidos. Então, é uma família muito grande, uma família muito humilde. E diga-se de passagem, uma família com muitos conflitos emocionais, com muitos problemas psicológicos, com muitas questões, né? Que sempre foram presentes. Eu venho de uma família bastante turbulenta, de bastante conflitos. O próprio casamento dos meus pais sempre foi uma coisa que nos afetou muito, principalmente lá no passado. Hoje já as coisas são muito melhores. E uma família também muito religiosa. Eu acho que a minha experiência existencial, ela começa um pouco na religião, né? Meus pais, eles eram muito católicos, então nós tínhamos na igreja uma referência de uma vida mais saudável, que era o contraponto da nossa realidade, que era muito conflituosa, muito problemática realmente, né? Então eu tive uma infância bastante turbulenta. Meus pais sempre fizeram o melhor que puderam, mas ainda era muito turbulento. Eu tive uma adolescência bastante turbulenta. Eu tive uma experiência bastante forte com os meus 16 anos, quando meu pai foi preso. E a gente passou situações muito difíceis. Eu tive que experienciar muitas coisas delicadas, indo visitá-lo na prisão, tendo que viver uma realidade dentro de casa, tendo que começar a dar conta da própria vida com as finanças, com tudo. Então, eu tive uma experiência sempre em que existia um lado muito rebelde meu,
que queria ir pro mundo, que queria, né, viver uma vida louca, porque eu queria fugir daquilo. Mas eu tinha um outro lado meu que me freava, que me segurava, que me fazia pensar, me fazia rezar, me fazia acreditar em algo maior. E eu acho que essa é uma grande característica, que eu sempre tive muita fé. Muita fé. Eu sempre tive muita fé num caminho, sem nem saber onde isso ia seguir. Mas a minha paixão realmente no começo eram outras coisas. Eu gostava muito de esportes, né? Eu praticava muitos esportes. Eu gostava muito de música. Eu tive bandas na minha adolescência, eu era músico. Então, o meu caminho, minhas paixões eram outras. Mas sempre que eu seguia essa direção, eu ia até um ponto e retroagia. Eu não conseguia levar isso adiante. Quando eu fiz 18 anos, eu conheci a minha esposa, né, e entrei a partir dela numa experiência mais profunda ainda, porque ela vem de uma família já com uma linhagem que tinha mais busca por autoconhecimento, por espiritualidade, e ali eu descobri, poxa, eu acho que é disso que eu preciso, eu acho que era isso que eu procurava e nem sabia o que era. Então ali, a partir dessa experiência, as coisas começaram a me abrir outras oportunidades de entendimento da vida, do mundo. E aí que eu fiz a minha primeira formação, que foi faculdade de filosofia. Por isso que eu digo, e é curioso isso que eu falo que não fui eu que escolhi esse caminho, foi esse caminho que me escolheu. Porque olha só, eu já morava no Paraná naquela época, e eu trabalhava muito dia, noite, final de semana, e eu não tinha ainda um curso superior, né? Porque foi uma fase bem turbulenta da minha vida, ali, 17 anos, eu terminei ensino médio, meu pai estava na prisão, minha família estava... Eu tive que ir trabalhar, me virar, né? Então, nem pensar em fazer uma faculdade. Mas aí, com 18 anos, já estava um pouco mais estabilizado e tudo mais, eu preciso fazer um curso superior. O que eu posso fazer de faculdade que eu não precise estar todo dia lá, que não tenha uma mensalidade tão alta, que eu consiga fazer ela híbrida ou online, ou os finais de semana, enfim. Resumindo, me surgiu uma possibilidade de fazer uma faculdade de filosofia, que as aulas eram aos sábados, eu poderia trabalhar e tal. Então, assim, eu tinha 3 opções. Era fazer educação física, filosofia ou teologia, que eram os cursos que eu poderia fazer. Dos 3, eu pensei, poxa, educação física é o máximo, mas eu não vou seguir, não vai servir para nada, eu não vou trabalhar com isso, e nem vai ser um complemento. Teologia não era interesse. Tinha artes também, que era uma opção, mas eu não quis. E aí eu olhei filosofia, filosofia é legal, filosofia eu gosto. Eu gosto de filosofia, eu gosto de algumas coisas filosóficas, eu gosto de letras, de música. Olha a minha linha de pensamento, né? Por eliminatória, filosofia. E eu fiz uma faculdade de filosofia num primeiro momento, porque era o que eu conseguia fazer, é o que tinha pra mim. Sim. Não era assim, meu sonho, como hoje, às vezes, depois eu acabei me tornando professor, eu vou chegar lá. E com algumas vezes, meu sonho é ser tal carreira, meu sonho é ser médico, meu sonho é ser advogado, eu não tinha sonho, eu precisava sobreviver, ganhar dinheiro, eu precisava fazer minha vida. Sim. E a filosofia foi o curso que apareceu, e eu fiz, e entrei, concluí o curso de filosofia. E modéstia à parte, eu fui muito bem no curso, eu tive muita facilidade de aprender os conteúdos, as leituras que para alguns pareciam difíceis, para mim eram boas, eu tinha uma boa capacidade. Era um curso de licenciatura em filosofia. Eu estava tão perdido naquela época que, para tu ter uma ideia, eu comecei a faculdade de licenciatura em filosofia e eu não estava nem me tocando que eu estava me formando para ser professor. Eu não tinha essa pretensão. Foi lá no final do curso que eu me lembrei que eu tinha que fazer estágio, que o estágio eu teria que dar aulas. E aí aconteceu o quê? Eu tive que estagiar, então na época eu procurei o meu ex-professor de filosofia, preciso fazer um estágio, ele achou o máximo, achou legal e eu fui fazer o estágio. Por coincidência ou não, ele estava saindo de licença e perguntou se eu não queria ficar com as aulas dele. Me falou como é que seria o procedimento e tal, e enfim, eu acabei assumindo as aulas. Então assim, eu não escolhi minha faculdade, Nossa. Eu não escolhi a minha profissão, porque daí, na época, quando ele falou da possibilidade de ser professor, eu falei, não, eu não quero ser professor, eu não... Nossa, nem pensar, assumir uma aula, isso, aquilo, tal. E ele começou a falar, é bom, é uma carreira boa, você vai ganhar tanto, você vai fazer isso, você vai poder fazer isso. Eu comecei a pensar, cara, sabe que isso é uma carreira interessante? Eu também não escolhi, parece que eu fui sugado. Resumindo, para encurtar, porque essa história é longuíssima, entrei na faculdade, comecei a lecionar. Comecei a lecionar, os alunos gostaram de mim, eu gostei de dar aula. Resumindo, eu
acabei fazendo um concurso público, passei e criei, então, essa ideia, vou ser professor, né? Na época, então, eu estava concursado, lecionando filosofia, achei que minha vida estava resolvida, achei que era aquilo que eu ia fazer. Mas interessante que até ali as coisas não foram como eu queria. A vida foi me sugando sempre para isso. Um belo dia eu me dei por conta, eu era professor concursado no estado, eu nunca tinha nem sequer cogitado. Eu acho que numa possibilidade, eu ia pro final da fila ser professor. Sim. Mas ali eu comecei a estudar tal, e eu sempre tive muito interesse por assuntos de autoconhecimento, assuntos filosóficos e tal. Tanto que na época eu já fazia cafés filosóficos, eu organizava isso na minha cidade. Eu tinha esse interesse por cultura, por música, por filosofia, autoconhecimento, enfim. Levando isso adiante, aí surgiu uma possibilidade, depois de muito tempo, de eu fazer uma pós-graduação em psicanálise. E foi uma fase da minha vida em que eu estava com o nosso casamento, estava bem turbulento, a gente estava praticamente divorciando, era uma fase muito difícil que a gente passou. E novamente surgiu essa possibilidade de uma faculdade de psicanálise, e isso poderia me abrir possibilidades de mudar de carreira, e mudar de cidade, mudar de ares. E foi então que entrei na faculdade de psicanálise, fiz a especialização, e aí me apaixonei. Me apaixonei definitivamente por aquilo. Pensei, é isso que eu quero fazer. Ali foi a primeira decisão concreta, assim, eu quero fazer isso aqui, eu quero trabalhar com isso. E aí eu me especializei, eu terminei minhas graduações, fiz vários outros cursos de terapia, de acupuntura, de body talking, eu fiz curso de reiki, eu fiz curso de especializações de outras linhas psicanalíticas. Aí fiz uma pós-graduação de constelação familiar também, que foi quando eu tive a oportunidade de conhecer a Sophie Hellinger, conhecer toda a metodologia do Bert Hellinger, enfim, e aquilo também me abriu assim. Então foram coisas que foram me sugando, que foram... eu fui sendo puxado, eu digo assim, para essa área, porque eu tinha muita resistência. Uma coisa que sempre me acompanhou é que eu nunca achei que eu seria digno de ser um terapeuta, de ajudar pessoas, de fazer... claro que hoje a gente sabe que isso eram crenças limitantes e tal, enfim, sim. Porque no meu próprio... Vale um adendo muito importante aqui, que nesse período eu comecei a fazer terapia, e isso também, quando eu estava em terapia, eu olhava para os terapeutas que me acompanharam nessa trajetória e falava, nossa, que legal isso, né? Eu sempre achava aquilo o máximo, e eu sempre... Lá no fundo eu sentia, eu conseguiria fazer isso. Mas ao mesmo tempo algo dizia que eu não daria conta, que não era para mim. Quem sou eu para querer ser isso, né? Como eu disse, muitas crenças que já vinham da minha infância, da minha família. Enfim, eu tive que quebrar muitos padrões, tive que quebrar muitas crenças, eu tive que enfrentar muitas sensações de impotência, de falta de merecimento. Mas... como eu disse, por mais que eu tentasse, e eu tentei muitas vezes desistir disso, parecia que quando eu tava para desistir alguma coisa acontecia e mexia com a minha vida de novo. Nossa. E assim foi, até que por fim a gente veio acabar morando aqui no litoral de Santa Catarina, e a gente começou o nosso trabalho propriamente dito, montamos nosso instituto, e a coisa se consolidou de um jeito muito concreto, né? Mas essa história é longa, eu tô arrastando ela aqui, né? Mas quando você pergunta para mim, né, como que você fez, como que você decidiu, eu não decidi. A maioria das coisas que aconteceu na minha vida, eu não decidi. Eu já brinquei com algumas pessoas que eu digo assim, eu sou um fracasso. Porque a minha trajetória é um resultado de vários fracassos, né? Tudo deu errado para que eu tivesse aqui, pra né? dar certo. E muitos dos planos que eu tinha lá atrás, eu sempre digo, se aqueles meus planejamentos tivessem sido definitivamente executados, talvez eu estaria ainda lá na minha cidade, com um emprego, ganhando algum determinado salário, e muitas coisas eu vivi, muitas coisas eu experienciei ao longo desse processo todo, e muitas coisas boas que aconteceram na minha vida foram decorrentes de fracassos, foram decorrentes de problemas, de perdas, de frustrações, de coisas que não deram certo, de planos que deram errado, e aí eu precisava me reinventar.
E por isso que eu tenho muita convicção hoje, eu falo sem medo nenhum, eu sempre fui movido por fé. Eu não sou uma pessoa religiosa, eu não tenho uma religião, Sim. mas sempre existiu uma fé muito grande que agiu dentro de mim de que Ia dar certo. ali na frente tem alguma coisa, ali na frente tem alguma coisa, ali na frente tem alguma coisa e hoje eu tô aqui, trabalho com isso, sou muito satisfeito, muito realizado com o que eu faço em todos os sentidos. Mas, sim, a minha vida ela é resultado de muitos acontecimentos que não foram planejados e hoje eu agradeço por todas as minhas derrotas, agradeço por todas as minhas perdas, agradeço por tudo ter dado errado. Que bom que tudo deu errado. Que bom. Nossa, doutor, é muito legal, né? Eu realmente não tinha nem noção da jornada do doutor, é bem legal saber mesmo. E eu até ia falar pro doutor, quando o doutor diz assim que a jornada do doutor ela foi feita de acontecimentos que foram sugando o doutor, foram puxando para isso acontecer. E trazendo o que eu digo, como pode, ele é para ser alguma coisa, para mostrar para as pessoas a nossa jornada, porque as pessoas hoje, elas querem muito o final, elas não querem o processo. Uhum. Eu digo, me coloco também, a gente sempre quer o final, mas a gente não quer o processo. E isso traz aquela ansiedade. Eu sei que eu, jovem, o Cássio também passou por ansiedade, por aquele processo de a gente querer muito, ter um objetivo e querer muito. O doutor chegou a passar por isso? Tinha em algum momento dessa jornada do doutor uma ansiedade de alguma coisa? Porque como o doutor foi sendo puxado, tinha alguma coisa ali dentro que o doutor estava buscando? Que era alguma coisa que o doutor pode dizer, não, eu queria, não sei, ou algum sonho ali no meio, talvez nem de profissão, mas alguma coisa que o doutor queria chegar. Uhum. Sim, eu acho que uma peça muito significativa de toda a minha história é a minha esposa. Ela foi uma coisa que, quando eu conheci, botei na minha cabeça, eu quero isso, eu quero esse casamento, eu quero esse relacionamento, ela foi um grande motivador. Eu acho que o amor, ele é uma das grandes energias que move um homem, né? O homem, ele é muito movido pelo amor. E quando eu conheci ela, e foi uma decisão bem estúpida, muito louca na época, dizer assim, eu vou atrás dessa mulher, vou casar com ela, porque eu mudei muito a minha vida para estar com ela. Então teve sim essa pulsão do relacionamento. Isso foi uma coisa que me motivou bastante. Mas, em contrapartida, outra coisa que me motivou era uma certa convicção de que eu gostava e que eu podia ser bom naquilo. Quando eu digo naquilo, não era um aquilo muito claro, porque eu não sabia exatamente com que eu ia trabalhar, eu não sabia exatamente como isso ia conduzir minha carreira, mas eu já conhecia algumas potenciais habilidades dentro de mim e que eu sabia que não, em algum sentido aquilo ia conduzir o meu destino. E eu sempre me apeguei a isso. Então eu nunca tive planos muito delineados, assim, sabe? Eu nunca disse eu quero exatamente isso aqui. Eu tinha metas, mas essas metas elas eram metas muito mais emocionais, sentimentais, existenciais. Elas não eram muito pragmáticas, assim, como eu quero ter essa casa, eu quero ter esse carro, eu quero conhecer tal lugar. Eram sempre... Eu sempre tive muita vontade de ter experiências. E quando eu me propunha a viver experiências, eram literalmente experiências. E o interessante das experiências é que elas são sempre surpreendentes. Você se coloca, se joga no mundo para ver o que o mundo tem para te oferecer. E isso dá um frio na barriga, dá muita ansiedade, dá muito medo. Mas, como eu disse, eu venho de uma família em que eu tinha muito claro uma convicção, eu não tenho muito a perder. Né? Qualquer coisa, eu tinha na minha adolescência eu falava qualquer coisa é melhor do que isso que eu vivo. Então também eu queria ir para a vida, eu queria ir experienciar qualquer coisa. Então eu tava ali para o que a vida tivesse para me dar. E eu acho que isso foi muito bom, porque eu não sofria, não me frustrava tanto, porque eu tava ali para o que der e vier. Então isso foi bom para mim. Hoje eu acho que foi muito importante. Essa despretensão no meu processo, porque eu acho que se eu fosse muito pretencioso, talvez eu teria desistido. Se eu tivesse muito claro o que eu queria, eu não teria seguido adiante, porque eu teria só me frustrado.
Então essa flexibilidade de experiências, ela me manteve em pé todo esse processo. Nossa, que legal. Doutor, e hoje o doutor já atende há muitos anos, né? E eu ia perguntar para o doutor assim, o que mais tem em consultório? O que mais é procurado, assim, hoje? Que a gente tem muitas pessoas, hoje, eu acredito que buscando mais do que há um tempo atrás. Acho que hoje as pessoas estão querendo buscar mais autoconhecimento, né? Enfim, o que tem mais no consultório, assim, que o doutor atende? Certo. Os motivos concretos são muito variados, né? Assim, as histórias, os acontecimentos, os pontos que vêm, que trazem uma pessoa para a terapia são muito variados. Mas eles sempre giram em torno de uma sensação muito forte de ansiedade em relação a algum assunto, né? Um processo bastante depressivo, às vezes, movido por perdas ou frustrações. E um dos assuntos que mais traz pessoas para a terapia é relacionamentos. Acho que o que mais leva uma pessoa para a terapia, né, é a questão de relacionamentos, mulheres que estão descontentes com a relação, né, e buscam a terapia para tentar uma ajuda, homens que perderam relações, né. A propósito, 90% dos homens que vão para terapia é porque perdeu ou está quase perdendo alguém. Não, o grande motivador do homem é o relacionamento. Eu sempre achei que do homem seria mais do lado financeiro. Não, o homem ele vai buscar. O homem, quando ele tem problema financeiro, ele vai atrás de dinheiro. E ele não acha dinheiro na terapia, então ele vai atrás de negócios, o último lugar que ele vai procurar dinheiro é na terapia, é verdade. Né? Então ele não vai. Faz sentido. Mas quando o homem perde um amor, eu acho que esse é o calcanhar de Aquiles do homem, é o relacionamento. Tanto que o homem, ele vai, quando ele tá em processos problemáticos, vamos assim dizer, ele tende a deixar tudo cair, tudo vai decaindo, mas quando ele vê que ele vai perder o amor, quando ele realmente ama, aí ele recorre a qualquer coisa, e aí ele vai pra terapia. E ele chega lá, né, eu tô com um problema, que é a minha mulher. Nossa. Esse é um grande motivador. Eu lembro que quando eu fiz uma consulta, a primeira vez que eu nem sabia, né, que eu entrei nesse universo de fazer consulta, eu lembro que eu fiz consulta com psicóloga, e ela até gravei com ela já, a Aline, muito querida, e ela atendeu o Cássio, e eu fui buscar ela porque eu queria ajudar o Cássio. E aí daí foi onde eu fui e comecei a gostar, comecei a gostar de aprender, enfim. E eu lembro que ele foi por crises de ansiedade. O Cássio, na época, ele tinha crises de ansiedade, era síndrome do pânico, enfim. E ele foi, e eu fui atrás para saber como eu poderia ajudar ele no processo dele. Porque eu pensava assim, gente, eu tenho que entender ele, porque eu, na época, não tinha conhecimento, eu achava que era frescura. Imagina, eu tinha, acho que 23, 24 anos. Eu achava que era frescura, que era invenção da cabeça dele. Então, quando ele teve esse diagnóstico, digamos assim, daí que eu me atirei. Eu disse, não, calma aí, eu tenho que ir, para eu entender, eu tenho que trabalhar em casa, para eu ajudar ele, né? E foi onde, então, eu também fui atrás. Depois eu fiquei um tempão, e eu busquei novamente, depois quando eu encontrei o doutor, que eu já estava na minha fase da maternidade, num caos da maternidade. Mas, enfim, e realmente o Cássio buscou pela ansiedade a primeira vez. As pessoas, elas buscam geralmente a terapia, como eu disse, são vários os motivos, mas em geral tem que ter uma dor envolvida, né? O que leva as pessoas para terapia em absoluto é a dor, tem uma dor. Dor do quê? É uma dor da perda de um relacionamento, a dor de um luto, a dor de um relacionamento que está desestruturado, a dor de um filho, a dor, enfim, são dores, são coisas mais agudas, mais inflamadas que levam as pessoas para a terapia. Mas a grande jornada da terapia, ela não acontece na solução dessa dor. A grande jornada da terapia acontece quando a pessoa vai para a terapia por causa de uma dor e ela percebe que por trás dessa dor existe uma ignorância gigantesca acerca dela mesma e acerca da vida. E as pessoas que realmente entram no processo terapêutico, depois de um tempo elas não querem mais resolver dores. Por isso que eu faço sempre um paralelo da psicanálise
com a filosofia, que é a minha outra formação, né? Platão escreve a alegoria da caverna, onde ele fala que a jornada da alma acontece quando você sai da caverna, né? E para de se ater às sombras, e saindo da caverna você encontra a luz e o mundo real que está lá do lado de fora. E o processo terapêutico, para mim, hoje é proporcionar essa alegoria da caverna para as pessoas. Elas estão ali brigando com sombras, elas estão sofrendo sombras. Então, às vezes a pessoa vai para terapia e diz, eu tô aqui com um problema, meu problema é X, e isso tá me doendo. E eu ouço aquilo, acolho, mas geralmente a nossa conversa vai para um outro lado que eu digo assim, não, teu problema não é X, teu problema é outra coisa mais ampla. E aí é como se você tirasse um véu assim e mostrasse, olha, tem outra coisa aqui por trás disso. Você quer olhar? E aí a pessoa não para mais, porque tem muita coisa por trás. Então, o grande benefício da terapia de uma altura em diante não é tirar aquela dor que a pessoa levou, mas é fazê-la ampliar essa consciência de vida, consciência de mundo, consciência de si mesmo, né? Você que já faz terapia há tantos anos, com certeza você deve hoje ter uma perspectiva de o que era a tua noção de vida, noção de mundo, Sim. noção de si mesma e o que é hoje, né? Sim. E aí a gente abre, inclusive, a dúvida do que eu ainda posso descobrir, o que eu ainda preciso saber, né? Então, a terapia, ela não é necessariamente para que você resolva um conflito, mas ela é para que você, no final, consiga conhecer mais sobre si mesmo, né? Conhecer mais sobre o que é que a gente está fazendo aqui. E arrisco dizer, inclusive, que é por isso que hoje as pessoas sofrem tanto e é por isso, inclusive, que as pessoas precisam tanto de terapia hoje em dia. Porque as pessoas, elas já perderam de vista essa pergunta, né? O que que a gente está fazendo aqui? O que que eu faço da minha vida? O que que vale a pena eu colocar energia? O que que não vale a pena? O que realmente eu estou buscando, o que eu quero, o que eu não quero, e o fato de não se ter clareza de qual é a vida que vale a pena se viver é que as pessoas talvez estejam hoje errando tanto o caminho certo. Nossa, doutor, e se a gente... Às vezes a gente está vivendo vivendo o nosso dia a dia e a gente está indo, digamos, em busca da felicidade. E às vezes tudo tá certo, tá tudo certo. Digamos assim, o relacionamento tá certo, a profissão tá certa, tá tudo certo. Mas parece que sempre falta alguma coisa. A gente levando isso para terapia. Onde a gente acha o que tá faltando? Esse vazio. Assim, às vezes, esse vazio que parece que tá tudo bem, mas não tá bem. Ok. Se a gente fizer isso de forma adequada, a gente não vai te fazer encontrar o que é isso que está faltando. A gente vai te ajudar a parar de procurar. A terapia, ela te ajuda de outra forma. Ficar procurando algo que está faltando é delírio, é loucura. A questão é você parar de procurar. Porque se você ficar procurando algo que está faltando, você vai achar que esse algo que está faltando é isso aqui. Aí você pega isso aqui e pronto, agora está bem. Mas como a premissa é que está faltando algo... Aí falta algo, eu vou pegar aquilo ali. E aí, como a premissa é que está faltando algo, eu vou continuar procurando outras coisas, porque não é fato que está faltando algo, mas é fato que eu sinto que está faltando algo. E o grande progresso existencial da nossa alma não é eu ficar encontrando esses algos que faltam, é eu falar para mim mesmo, para de procurar. Não falta nada. Né? Por isso que eu acho que eu acho que as pessoas não estão procurando a felicidade. As pessoas estão procurando sucesso. E é diferente, essa é a verdade. Enquanto as pessoas continuarem procurando sucesso, elas não vão conseguir ter uma vida que vale a pena viver, porque no fundo o que a gente precisa é sentir paz, né? Sentir tranquilidade. No fundo, a gente precisa conseguir se sentir à vontade com a vida. E quem está buscando felicidade, quem está buscando sucesso, não vai encontrar essa paz. E isso está muito num lugar de prazer, sabe? Eu vejo que as pessoas, elas têm duas pulsões muito grandes. Ou as pessoas estão fugindo da dor, né? Então, eu vejo uma pessoa, por exemplo, que está passando por uma situação difícil na vida, ou terminou um relacionamento, ou perdeu alguém que faleceu, e essa pessoa está ali brigando com a dor, ou essa pessoa está procurando prazer,
num sentido que ela quer ganhar mais dinheiro, ela quer comprar um carro melhor, ela quer uma casa maior, ela quer mais status, ela quer mais curtidas no Instagram, ela tá buscando prazer. E parece que o ser humano ele tá sempre migrando entre essas duas pulsões, ou fugindo de dores, ou correndo atrás de prazeres. E o grande sentido da vida, ele tá no meio dos dois. Que é o quê? O que que tá entre a dor e o prazer? É a paz. É uma estabilidade, é uma aceitação da vivência. E esse lugar do meio, ele não é um lugar feliz, ele não é um lugar alegre, ele não é um lugar contente, mas ele é um lugar onde você conduz a sua vida vivendo aquilo que a vida te apresente, sejam elas boas ou ruins, mas ainda conseguindo viver em paz com isso, né? Então, é por esse motivo, talvez, que é tão difícil para as pessoas conseguirem progresso na terapia quando elas estão obcecadas por um determinado resultado. Né? Inclusive as pessoas que vêm para terapia e querem algo muito específico, de duas uma, ou elas vão me odiar e não vão continuar a terapia comigo, ou elas em algum momento vão perceber que não é assim que funciona o jogo, e aí elas vão conseguir um amadurecimento, né? Que não é conseguir aquilo que a gente quer, né? Não é como aquela criança que quer algo, se joga no chão e se Sim. bate e quer aquilo. Não, é sobre você entender que a vida, ela tem vida própria. Nossa. Meu Deus, eu vou. Aquele momento que a gente para e pensa, né? Que loucura. Doutor, o doutor fez final de semana, né? O curso da ansiedade, né? E até hoje eu brinquei com o doutor. Eu tava ansiosa, né? Pra estar aqui, enfim, e conversar com o doutor. Porque eu sei que o doutor tem muito a acrescentar para todas as pessoas. E eu digo isso de verdade porque, imagina, a minha terapia é semanal. Então, faz muito tempo e a abordagem do doutor é muito legal para se trabalhar. E entrando nessa situação da ansiedade, assim, o que as pessoas estão atrás dessa ansiedade? O que está gerando essa ansiedade? Porque hoje em dia, eu não sei se as redes sociais, assim, chutando, o que é que está gerando ansiedade nas pessoas? Certo. Isso é uma questão bem abrangente, né? Tanto que eu fiz um treinamento, como você falou, Sim, porque sim. é muita coisa envolvida. Eu deveria ter ido nesse treinamento. Mas tentando pegar aqui as questões mais pontuais, o que acontece? A ansiedade, ela é um sinal de alerta, né? Qualquer animal, assim como nós humanos, se nós estivermos em alerta em alguma situação, por quê? Porque existe algum risco, né? O nosso próprio sistema nervoso central, ele vai disparar um mecanismo chamado mecanismo de luta e fuga. Então o teu cérebro, ele vai te dar uma injeção de adrenalina, né? Os teus batimentos cardíacos vão acelerar, os seus membros inferiores e superiores vão ser mais oxigenados, vão ter mais circulação sanguínea, porque você vai estar recebendo um comando cerebral, né, de luta ou fuga, né? Resumindo, teu corpo diz para você ou luta ou foge, para que você sobreviva. Isso só se manifesta em nós quando nós estamos em uma situação de risco, uma situação de que alguma coisa pode acontecer. Isso é um procedimento natural de todo animal e é uma coisa boa, certo? Que acontece quando a gente realmente tem um risco iminente. Só que o que acontece? No mundo animal, existe muito objetivo. Quais são os riscos que podem causar a sobrevivência, né? Por exemplo, o rato, ele vai ver o gato e vai ter uma crise de ansiedade, né? Sim. Simbolicamente falando, né? Uma zebra vê um leão, ela vai Sim. ter uma crise de ansiedade. Qual que é o predador do homem? Né? O que nos causa risco? Né? O que nos assusta? Né? O que causa no ser humano uma sensação de que, nossa, eu vou perder alguma coisa? Aonde que eu quero chegar com isso? O ser humano hoje vive uma vida que tem muitos riscos. São muitos riscos. Né? Tem muitas coisas em jogo na vida hoje. São muitos boletos para pagar. O custo do cartão de crédito, multa no trânsito, declaração de imposto de renda, é o governo do Bolsonaro, é o governo do Lula. Essas pessoas vão gostar da minha foto, essas pessoas vão curtir meu vídeo.
É se a minha roupa tá bonita, é se eu tô ficando careca aqui na entrada, é se eu preciso fazer um botox na boca ou não, é se as pessoas vão gostar da minha bochecha, é se eu preciso colocar silicone, é se eu preciso comprar um relógio novo, é se o meu carro é bom o suficiente para a sociedade ou não. Então, existem muitos fatores que nos colocam o tempo todo em estado de preocupação. A vida deixou de ser simples. Então, fazendo uma comparação, você pensa como que é hoje a preocupação de uma mulher de 30 e poucos anos, e vamos pensar qual que era a preocupação da nossa bisavó com seus 30 e poucos anos, que ela precisava apenas se preocupar em acordar pela manhã, tirar leite da vaca e à noite recolher as crianças para jantar. Não desmerecendo em Sim. hipótese alguma, mas percebe-se que as preocupações nossas hoje em dia, elas vêm sendo cada vez maiores. Então, eu tenho muita coisa para dar conta. Eu tenho muitos predadores, eu tenho muitos riscos. Consequentemente, o meu cérebro está o tempo todo dizendo assim, né? Luta e fuga, luta e fuga, luta e fuga, luta e fuga, luta e fuga. Então, automaticamente as pessoas tendem a estar mais ansiosas porque elas estão mais preocupadas. A ansiedade não é porque você está ali vendo Reels no Instagram. Muito pelo contrário, você está ali justamente para tentar dar vazão a essa ansiedade, porque aquilo ali é para tentar pôr para fora toda uma demanda que você já possui. Então, é o estilo de vida, né? Eu falo sem medo de errar. O ser humano fracassou completamente, né? O ser humano deu errado. O ser humano é um fracasso. O que nós estamos vivendo hoje, o que nós estamos nos propondo a viver, a forma com que nós estamos conduzindo a existência no planeta Terra é um fracasso total, né? Para quem é cristão, por exemplo, e pensa no que Jesus veio ensinar aqui na Terra e o que nós estamos fazendo, tá tudo errado. As próprias igrejas estão deixando as pessoas ansiosas, tá tudo errado. Se você segue os ensinamentos do Buda, né, que propõe uma vida simples, tá tudo errado. Né? Então, assim, eu tenho muito medo do que pode se tornar a vida daqui a alguns anos se nós continuarmos nessa direção. Então, a ansiedade vai ser pouco. Né? Por isso que as pessoas estão tão agitadas, tão viciadas, tão descompassadas, né? E tudo isso é resultado desse estilo de vida que nós criamos, que é correr atrás de ganhar dinheiro, conseguir status, bens materiais, é tudo muito doentio, é tudo muito tóxico hoje, né? Eu acredito que esse é um dos grandes fatores que faz com que as pessoas hoje sofram tanto esse mal da ansiedade. Nossa. Não, faz muito sentido. Meu Deus. E a gente também morando aqui, a cidade que a gente mora, né? Eu brinco, às vezes eu e o Cássio, a gente sai e vai pro interior. Parece que o nosso coração bate diferente. Nosso sangue passa na veia diferente. Quando a gente tá chegando aqui em Balneário de novo, eu sempre falo pro Cássio, a gente tá chegando, né? Eu já tô sentindo a adrenalina de o que eu tenho que fazer, eu tenho que sair, eu tenho que trabalhar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. E realmente, gente, a gente tem que se cuidar. Meu Deus. Doutor, eu queria voltar ali, porque agora me deu um insight que o doutor estava falando dos relacionamentos, de quando os homens, eles procuram terapia por conta de problemas no relacionamento. Qual que é o problema da grande maioria deles que o relacionamento deles está terminando? Aquela curiosa. Uhum. Óbvio que tem vários fatores, né? Difícil pontuar um, assim. Aham. Mas o que acontece? Falando agora em nome do universo masculino, os homens, em boa parte, eles não priorizam o relacionamento e não priorizam a família. Então, os homens, eles são muito criados... os homens são criados para dar conta da vida financeira. Acho que esse é o grande tormento de todo homem, né? O homem, ele é criado desde criança para dar conta dos problemas. Então, quebrou um cano, é o homem que tem que arrumar. Deu uma briga, é o homem que tem que defender. Tem que pagar a conta, você tem que dar conta, você tem que ser o provedor. E isso é muito instalado nessa sociedade machista que nós vivemos. De certa maneira, então, o homem, ele vai para a vida com um senso de que ele tem que resolver isso.
É inconsciente, mas ele vai atrás de tentar resolver isso. Então o homem ele acaba dando muito foco pro ganhar dinheiro, pro pagar as contas, pro tentar prover, pá, aquela coisa a qualquer custo. E o relacionamento, né, a família, na maioria das vezes acaba ficando em segundo plano. Não é uma prioridade, né? Não é algo que ele dá uma atenção, ele não tem consciência de como é que tá o relacionamento. Então o homem tá lá estressado, cuidando do trabalho, dos negócios, e o que que acontece? O relacionamento vai desgastando, obviamente, a mulher vai ficando insatisfeita, e hoje, na época em que nós vivemos, as mulheres, elas se posicionam mais, né? Então, as mulheres, quando elas estão numa altura do relacionamento que elas estão insatisfeitas, diferentemente de antigamente, elas chegam e dizem, olha, eu não quero mais, desse tipo eu não quero, eu vou sair fora. E aí, quando essa água bate na bunda, né? Quando o homem percebe, poxa, eu tenho um relacionamento, eu tenho um casamento, como é será que estão as coisas? Aí que ele acorda, talvez, e acaba muitas vezes indo procurar ajuda, tentando fazer alguma coisa para melhorar a relação. Mas os homens, boa parte dos homens, eles ainda não levam a sério o quanto o relacionamento é importante para eles, né? Eles vão voltar a ter noção da importância do relacionamento quando eles estão perdendo ou depois que perdem, né? E é aí que a terapia acaba entrando, né? Porque falando do meu processo pessoal, eu sou um desses homens. O meu relacionamento não era uma prioridade para mim. Era ótimo ter uma mulher, mas isso não tornava ela a minha prioridade. Isso não tornava a minha família. Então, eu tinha uma vida que era a minha prioridade e era ótimo ter essa vida acompanhado dela. Mas ela não era algo que era foco das minhas ações, né? Eu não era um marido consciente da relação que eu tinha. E quando depois de muitos problemas, muitas crises e de muita terapia, eu pude começar a olhar, não, então eu quero fazer isso aqui dar certo. Por quê? Por dois motivos muito simples. Primeiro, eu não quero viver sem, né? Segundo, se eu viver dessa forma, eu vou perder. Então a conta é muito simples. Para nós homens, inclusive, é fácil fechar a conta, né? Eu vou fazer dar certo. E aí eu mudo minha postura e começo a entender que isso precisa de uma manutenção, isso precisa de uma atenção, isso precisa de um cuidado especial. Né? E aí o relacionamento começa a ficar bom. Mas até você acordar que o relacionamento... Porque a gente cresce ouvindo dizer, né? O relacionamento é uma flor que tem que ser regada, que tem que ser cuidada e tal. Todo mundo já ouviu falar isso, mas quando você entende na prática o que isso significa, porque é um fato. O relacionamento, ele precisa ser regado, ele precisa ser cuidado, senão não vai dar certo. Só que entre a poesia e a prática existe um abismo, né? Sim. Hoje eu consigo entender na prática, é um fato, o relacionamento precisa de atenção. Eu tenho que ter tempo pro relacionamento. E os homens muitas vezes não têm tempo pro relacionamento. Eles não têm tempo para estar consciente da relação, né? Nossa. Doutora, muitas terapias hoje. Meu Deus do céu, é que eu fico lembrando tanto do meu relacionamento, lembro da meu pai, enfim, de todos os da nossa volta que a gente acaba conhecendo, né, de relacionamentos que a gente vê que tá indo para um abismo, né, e tu tá olhando, assim, enfim, mas as pessoas realmente têm que buscar, e é legal isso. Eu vejo muito, assim, que o quanto os homens, eles são mais dedicados a buscar essa parte financeira, realmente, e acaba deixando de lado. Eu tenho muitas perguntas, doutor, mas o nosso tempo já está quase no final. Eu acho que a gente tem que fazer uma parte 2 para a gente dar continuidade. Doutor, eu sei que o doutor tem os cursos, tem os dias de constelação. Eu queria que o doutor falasse sobre os cursos que o doutor tem, acho que as constelações que tem durante a semana, também das terapias, se o doutor puder falar, para quem quiser procurar e buscar ajuda, né, entrar em contato com o doutor. Eu até falei antes, quando eu estava apresentando o doutor, que o doutor faz presencial e online, né, o processo terapêutico. Eu fazia muito mais online, agora que eu estou fazendo algumas mais presencial, mas normalmente fazia mais online, e é o mesmo efeito, é o mesmo objetivo, é a mesma coisa, não muda. Então, eu gostaria que o doutor falasse sobre esse trabalho, sobre o Instituto também, que é muito legal, é um lugar muito gostoso de estar. Legal. Então,
a gente tem o Instituto Athena, aqui em Balneário Camboriú, que é onde nós trabalhamos, que é onde nós fazemos nossas formações, nossos encontros. E hoje, em que está direcionado o nosso trabalho, né? Eu faço os meus atendimentos terapêuticos, né? Tanto presenciais aqui em Balneário Camboriú, quanto os atendimentos online, que eu atendo pessoas de todo lugar do Brasil e do mundo, inclusive. Diga-se de passagem, tenho muitos clientes lá nos Estados Unidos, né? Que hoje fazem terapia online, de outros países também. A gente tem os nossos encontros de constelação familiar, que acontecem nas quartas-feiras às 19h30. Né? Então a gente trabalha com a constelação, nós temos um grupo, é uma reunião aberta, não tem custos para quem queira ir lá participar e conhecer. Então toda semana a gente está lá. E a gente tem os nossos cursos também de formação. Hoje a gente tem um curso de terapia de análise sistêmica, que é um curso para formação de terapeutas que queiram começar a iniciar nesse processo de terapias, né? É o que eu tô fazendo, gente. Sábado é a nossa formatura, né? Estamos encerrando agora uma turma nesse final de semana. Finalizando essa turma, inclusive, a gente já vai iniciar um curso de formação de constelação familiar, para quem quiser começar a conhecer essa abordagem, saber como é que funciona. E temos vários outros projetos, a gente faz treinamentos, como esse que eu fiz da ansiedade, a gente faz outros treinamentos voltados a outras áreas. A Rô, lá no Instituto, faz os eventos de mulheres. Então, a gente não para realmente, a gente só não faz mais coisas às vezes por falta de tempo, mas a gente tem muitos projetos que são sempre voltados à terapia, ao desenvolvimento emocional, ao autoconhecimento, tudo que venha com essa proposta de desenvolvimento da alma, a gente tem feito lá bastante coisa legal. Nossa, é muito legal. Eu sou suspeita em falar porque adoro ir lá. Já participei das constelações, estou fazendo o curso que a gente se forma agora, quero fazer o outro. A gente vive nessa busca desse autoconhecimento, né? Que nos faz muito bem e faz bem quem está na nossa volta, né? Mas, doutor, muito obrigada. De coração, obrigada. Eu tenho certeza que a gente vai ter que fazer uma parte 2 desse episódio. Vamos marcar um outro dia de novo. Mas de coração, doutor, obrigada por estar aqui, por estar nesse momento. Porque para mim é muito especial, de verdade. O doutor já fez parte lá quando eu comecei a ideia de que eu ia desistir, daí eu não ia desistir, e daí foi, e a gente está aqui hoje. Depois o doutor pode me mandar também ali das redes sociais, que daí eu coloco tudo na descrição do vídeo. Que aí a gente deixa para o pessoal conhecer o doutor, né? E até o Instagram, enfim. E, gente, muito obrigada por terem ficado até aqui. Curtam, compartilhem, comentem. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem a parte 2, que eu já quero, por favor, coloca ali embaixo pra gente outros temas também. O que vocês gostariam que o doutor falasse, da abordagem ou qualquer outro assunto. Muito obrigada. Tchau, tchau.